Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, mais uma manhã aqui para fazer esse devocional. No máximo 10 minutinhos, fica comigo até o final. Durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Hoje o nosso texto está começando, capítulo 13 do Evangelho de João. Texto muito conhecido e vamos ver o que o Senhor vai falar com a gente hoje. Bem? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro respondeu: Senhor, então não apenas lave meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, e lave todo. E Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Glória a Deus. Vamos ao contexto. Hoje, o ato de lavar os pés não é o mesmo daquela época. Então, muitas vezes nós fazemos isso simbolicamente, mas se as pessoas não compreenderem, de nada adiantou, se as pessoas não tiverem compreensão do que é lavar os pés de outra pessoa, nesse caso. O contexto da época, Jesus retirou sua capa, que a capa dava autoridade para ele, não porque ele não tivesse, ele já tinha toda a autoridade nos céus e na terra, debaixo da terra. Amém. Mas a autoridade seria como se fosse um distintivo para um policial, uma carteira da OAB para um advogado, enfim, a capa era o que dava autoridade para ele como senhor e mestre ali daqueles que estavam ali. E ele se despiu de sua autoridade, ele tirou a sua capa, colocou uma toalha na cintura para lavar os pés dos discípulos. E a função de quem lavava os pés dentro de uma casa, dos pés dos convidados que chegavam, que era necessário lavar os pés, porque naquela época não havia calçadas, não havia asfalto, não havia piso no chão, o chão era todo de terra, aquele calor ali do Oriente Médio. Então era muito quente, muito pó. Então os pés das sandálias ficavam muito sujos, ficavam empoeirados, embora o corpo estivesse todo coberto de roupa e já lavado, como Jesus fala para Pedro aqui, os pés estavam sujos. E a função de lavar os pés era do menor da casa. Era daquele que tivesse a menor autoridade, aquele que não tivesse autoridade, o serviçal, o estagiário do estagiário do estagiário hoje. Então, seria o serviçal mais, que é feio falar mais baixo, mas o menor serviçal da casa, digamos assim, daquela
daquela situação. Então era esse que teria a função de lavar os pés daqueles que se chegavam às casas. E Jesus, ele tira toda a sua autoridade, ele se veste do que tem a menor autoridade, do menor servo da casa, para lavar os pés dos seus. Por isso que tem que entender esse contexto para saber o que ele está fazendo. Ele está deixando de lado a autoridade dele para servir a todos aqueles que estão com ele ali. Ele, como mestre e senhor, ele se desfez da sua autoridade naquele momento para servir a eles, para ensiná-los a servir. E ele diz a Pedro, se eu não te servir, você não terá parte comigo. Se você não receber isso humildemente com a sua posição, porque a humildade não é ser pobre, não é ser desprovido de recursos. Humildade é saber quem nós somos em Deus. Isso é ser humilde, é saber que nós somos bons em algo e aceitarmos e sabermos que não somos bons em algo e aceitarmos ajuda e buscarmos ajudas e não haver nem orgulho nem ofensa em fazer parte disso, em viver isso que nós estamos fazendo. Então, ali, ele, mesmo sabendo quem ele era, tanto que depois que ele terminou, ele foi lá, ele pegou a sua capa de novo e tornou a ensiná-los. Então, eu sou mestre e senhor, e eu sou, porque além de vocês me chamando, eu sei que eu sou, eu lavei os pés de vocês. Eu fiz o que o menor da casa faria. Então, é isso que ele está nos ensinando, o que seria o ato de lavar os pés hoje, ao servir aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão na nossa casa, aqueles que estão onde nós estamos inseridos, seja no trabalho, seja na igreja, seja no trânsito, o que é lavar os pés daqueles que estão ali. Nós não precisamos dar carteirada em lugar nenhum, muito pelo contrário, nós precisamos saber quem nós somos no Senhor e passar pelas situações que nós passamos sem ter que dar uma carteirada, sem falar, você sabe quem eu sou o Ives, filho do Deus Altíssimo, filho amado do Senhor. Eu não preciso sair falando disso, eu sei que eu sou o filho amado do Senhor. E quando eu entendo isso, eu entendo que a minha identidade no Senhor, eu não preciso mais buscar reconhecimento, ser exaltado ou alguma coisa por isso, não. Então é isso que ele está nos ensinando, que nós saibamos a nossa identidade no Senhor, e para nós sabermos isso, nós temos que ter contato e vivência com a palavra dele e com ele, buscar intimidade e relacionamento com o Senhor para ter a revelação da nossa identidade nele. E quando nós servimos aos nossos irmãos em Cristo, que com tudo que nós somos, nós não perdemos a nossa autoridade. É isso que ele está dizendo, não pense que a autoridade é ficar como os fariseus aqui, fazendo, cobrando e estando na posição. Não, você tem autoridade, você servir no seu irmão, você não a perde. Porque ele diz verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, nós não somos maiores do que o Senhor. Ele nos enviou como mensageiro e nós não somos maior que eles. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, se nós fizermos tudo isso que ele está nos ensinando, se nós tivermos a grandiosidade do que é o servir, sabendo quem nós somos no Senhor, nós servindo mesmo sabendo quem nós somos, nós seremos felizes se a praticarmos. Se nós fizermos como o Senhor nos ensinou, nós seremos felizes. É isso que ele está dizendo. Então nós temos que ser felizes em servir. Nós não vamos sair lavando os pés das pessoas. As pessoas não entenderão, mas quando nós servimos, nós somos gentis, nós fazemos algo por elas, elas vão saber. Ontem na padaria, lembrando agora, estava na fila do caixa, uma senhora estava cheia de coisas e derrubou a sua necessaire ali onde estava o dinheiro, as coisas dela ali.
E eu prontamente fui abaixar para pegar para ela, que eu estava com menos coisas na mão. Ela ficou toda desconcertada, não precisa pegar. E ela não soube ser servida. Então nós temos que entender como Pedro aqui também. Fala, não, Senhor, eu não sou digno que você me sirva dessa maneira. Fala, não, se eu não te servir, você não terá parte comigo. Ou seja, nós temos que também aceitar a ajuda, aceitar o favor das pessoas, aceitar uma gentileza. Ou quando nós recebermos um elogio, nós não precisamos diminuir aquilo que nós temos. Nossa, que camiseta legal, que roupa bonita sua. Ai, foi R$ 15, foi R$ 20, foi uma promoção. Foi... Ele não perguntou quanto você pagou, ele está te elogiando, basta nós falarmos muito obrigado. Você é muito gentil, porque nós temos a nossa identidade firmada no Senhor, nós temos parte com Ele. E eu estourei meu tempo, então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza a servir sem perder a sua autoridade e com a humildade de saber quem você é em Deus. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e até amanhã.